Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Seja muito bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, se é estudante ou não, sendo apenas interessado pelos estudos da linguagem, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Eu sou o Silvio e o objetivo deste canal é servir como material de apoio para os estudantes, ou como eu disse, para aquelas pessoas que se interessam pela linguística, para que possam entender um pouco mais a respeito do que é a ciência da linguagem. Eu tenho colocado disponíveis vídeos 2 vezes por semana e tenho deixado às terças-feiras e às sextas-feiras, por volta de 11, 11h30 da manhã, sempre estou colocando vídeos novos. Eu espero que você esteja acompanhando. Nós estamos falando sobre a teoria do signo linguístico em Saussure. E no vídeo passado, eu falei com você a respeito de 2 objeções que o próprio Saussure percebeu em relação a um dos princípios do signo linguístico, que é a arbitrariedade. Então, eu já falei com você a respeito do conceito de signo, do conceito de signo linguístico, dos integrantes do signo linguístico, que são significante e significado, e começamos a falar dos princípios do signo linguístico, que são a arbitrariedade e a linearidade. E hoje a gente vai dar continuidade, mas eu quero falar com você a respeito do símbolo. Por quê? Porque existem diferenças entre o signo linguístico e o símbolo. Algumas pessoas, quando eu estou na sala de aula falando a respeito disso, às vezes os alunos têm dúvidas e ficam inseguros em relação: existe diferença? Não existe diferença? O que é símbolo? O que é signo? Eu quero deixar claro para você que nós estamos falando do conceito de signo linguístico na acepção teórica do Saussure, mas pode ser que você encontre outras acepções teóricas a respeito do conceito. Aliás, pode ser não. Se você for procurar, você vai encontrar. Então, e certamente são pontos de vista teóricos diferentes. E isso é interessante, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Eu acho isso super legal, porque enriquece a ciência, enriquecem os estudos a respeito da ciência. Todas as ciências têm essa característica de aparecer diferentes pontos de vista. Então é só para ficar claro para você que nós estamos falando dentro do princípio teórico do Saussure. E essas considerações sobre símbolo é para ficar mais claro para você a diferença, para que você tenha menos possibilidade de, por um motivo ou outro, acabar confundindo e se equivocando com relação aos 2 conceitos, tá? Bom, então, vamos lá. Vamos pensar um pouco a respeito dos símbolos. Você deve conhecer bastante símbolos, né? Por exemplo, o símbolo da justiça, você se lembra? Que é aquela estátua que tem uma espada e uma balança e uma venda nos olhos. É o símbolo da justiça. Os advogados, em geral, costumam ter uma estátua daquela sobre as mesas ou num estante dentro dos seus escritórios. Você deve conhecer também o símbolo de reciclagem, que são algumas setas que formam um circuito para indicar que as coisas que nós usamos, muitas das coisas que nós usamos, elas podem ir e voltar. Então, elas podem fazer um circuito, serem reaproveitadas e voltar de novo para o uso dentro de uma outra funcionalidade, digamos assim. Você deve conhecer também o símbolo que é utilizado para pessoas que são cadeirantes ou que têm algum tipo de limitação em se tratando de locomoção, que é uma pessoa sentada e um desenho que simboliza, que representa a roda da cadeira de rodas. E, por último, eu queria falar com você para você se lembrar do símbolo do Banco do Brasil. Lembra o símbolo do Banco do Brasil? E aí lembre-se também que os bancos, eles têm cores, né? Eles são marcados, digamos assim, por cores. Então, o Banco do Brasil é amarelo, a Caixa Econômica Federal é azul, o Santander é vermelho, o Bradesco também é vermelho e assim sucessivamente. Eles têm cores que imprimem uma identidade à marca que eles têm. Mas não é sobre a cor que eu vou falar, eu quero falar justamente sobre o símbolo. Então eu pergunto para você, o que é um símbolo? E qual a diferença entre um símbolo e um signo linguístico? Então,
em linhas gerais, o conceito é até parecido, porque o signo linguístico representa alguma coisa. O símbolo também tem essa mesma acepção de representação, de trazer à nossa lembrança a marca, a identidade de uma empresa. Então, como eu falei, tem também a questão das cores, embora eu não vá falar sobre isso, mas quando você vê o símbolo, aquilo traz para você uma ideia do que aquilo está representando. Então, ambos têm essa acepção de representação, mas então qual que é a diferença, né? Porque eles não são a mesma coisa, como eu já disse para você. Desculpem que minha garganta também é ruim. Eu estou em Goiás e aqui o clima está muito seco, a gente fica com essa secura na garganta. Então, se você, peço desculpas para você. E aí, então, qual que é a diferença entre o símbolo e o signo se os dois servem para representar? A principal característica do símbolo é nunca ser totalmente arbitrário. Aí você se lembra do conceito de arbitrário, né? Associado ao princípio do signo linguístico. Arbitrário ou arbitrariedade é a falta de relação existente entre o significante e o significado. Ou, dito de outra forma, você não consegue explicar, você não consegue justificar a relação que existe entre o significante e o significado. Então, é totalmente arbitrário. Isso no signo. Com relação ao símbolo, essa relação ela não é totalmente arbitrária. Ou ela não é plenamente, absolutamente arbitrária. Iria perto daquele princípio, daquela questão do relativamente arbitrário. Mas o símbolo é diferente dos signos que são relativamente arbitrários, tá? Eu já vou explicar para você. Lembra do 19? Então, 19 é 19 porque é 10 e 9. E isso só se vai dizer que é o relativamente arbitrário, ou seja, até certo ponto você consegue explicar. O símbolo, de alguma forma, segue esse mesmo padrão, porém, no signo linguístico, você tem as manifestações que são linguísticas. E aí, se você se lembra lá dos primeiros vídeos, quando eu comecei a falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, o símbolo ele tem como determinante a linguagem não verbal. Por mais que ele tenha alguma coisa de linguagem verbal, mas o que marca mesmo é a linguagem não verbal. E se você se lembra lá dos vídeos do início, se não, eu peço que você volte lá no início e veja, eu disse que a marca principal da linguagem não verbal é não ter palavras. E aí, no caso do 19, quando eu falei para você no vídeo anterior sobre o absolutamente arbitrário e o relativamente arbitrário, eu enfatizei que esse exemplo do 19 não é o número 19, é a palavra 19. Porque o número, 19, é número. Agora, a palavra é que segue esse princípio da arbitrariedade relativa, porque você consegue explicar que 19 é 10 e 9, não é 10 mais 9, tá? 10 mais 9 é o numeral. Então, você tem no caso do 19, da palavra, do signo linguístico e não do numeral, embora o numeral também seja um signo linguístico, mas você tem uma possibilidade de explicar um pouco. Com o símbolo acontece a mesma coisa. Então vamos pensar de novo naqueles símbolos sobre os quais eu falei no início. O símbolo da justiça, que é aquela mulher com os olhos vendados. Então, numa mão ela segura uma balança, na outra ela segura uma espada. Então, se você for tentar explicar aquilo, você consegue. Até certo ponto você consegue. Então, por exemplo, a venda nos olhos. Uma das marcas da justiça é justamente ser totalmente, ou pelo menos deveria, imparcial. Então, até fala-se assim, a justiça é cega. Então, assim, ela não vai olhar para determinada pessoa, ela vai atrás desse princípio aí da cegueira, né? De não tratar alguém de uma maneira diferente. Todos são iguais, teoricamente, perante a lei. A própria Constituição determina isso com a palavrinha, assim, muito bonitinha, que é a palavra equidade. Então, na teoria, aquela balança que o símbolo da justiça segura tem que estar equilibrada, ela não pode pender para nenhuma das duas pessoas. Então percebe que você consegue explicar até certo ponto, parecido com o 19, que é 10 e 9.
Pensando no símbolo das pessoas cadeirantes ou das pessoas que têm limitação de locomoção, você olha, primeiro tem também a questão da cor, não sei se você já reparou, mas todas as vezes que tem aquele símbolo, a cor de fundo é azul e o desenho é branco. Então, mas, mais uma vez, eu não vou enfatizar aqui a questão da cor, tá? Mas você olha o desenho e você já percebe o que é. Se trata da representação de uma pessoa que ou se locomove com cadeira de rodas ou tem algum tipo de restrição de locomoção. Usa muleta, usa bengala, usa andador, alguma coisa assim. Então, você consegue explicar. O que você não consegue explicar, vamos voltar na questão do signo linguístico para buscar na sua memória. Porque, por exemplo, bolacha, aqui na minha região a gente fala bolacha, eu não sei como que é na sua região, porque tem alguns lugares do país que a bolacha se chama biscoito, mas aquele cream cracker de maisena, de leite, aqui na minha região se chama bolacha. Por que aquilo chama bolacha? A gente não consegue explicar. Ou então, quando alguém leva um tapa na cara ou dá um tapa na cara do outro, por que chama esse ato de bolacha? Vou dar uma bolacha na sua cara. Ou levei uma bolacha na minha cara. A gente não consegue explicar. Percebe? Isso é ser totalmente arbitrário. O símbolo tem também esta propriedade de não ser totalmente arbitrário. Agora, pensando no símbolo do Banco do Brasil, você já reparou que são duas letras B minúsculas, de banco e de Brasil. E só que aquelas duas letras B são as letras B de banco e B de Brasil, é a letra B, só que ao invés dela ser arredondada, ela é quadrada. E aí, o que o criador do símbolo fez? Suponhamos que aqui está a letra, duas vezes a letra B, normal, e ele pega uma dessas letras B e vira de cabeça para baixo. E encaixa o que seria o corpo da letra no que seria a barriga da letra, uma dentro da outra. Então é como se fosse dois Bs, né? Um para cima e um para baixo. É o símbolo. Então você consegue falar assim: é o símbolo do Banco do Brasil, tem dois Bs, B de banco e B de Brasil. Agora, por que banco chama banco? Por que Brasil chama Brasil? Brasil chama Brasil por causa do pau-brasil. Tá, mas por que pau-brasil chama pau-brasil? Percebe que você não consegue explicar? Isso é arbitrariedade, não tem motivo. Já o símbolo e outros tantos signos são relativamente arbitrários. Então, o símbolo também tem como característica não ser totalmente arbitrário. Você podia fazer até um exercício e escrever nos comentários para mim que outros signos linguísticos você conhece que não seriam totalmente arbitrários, que seriam só relativamente arbitrários. O número não é muito grande, tá? É grande, mas não é tão grande quanto os que são completamente arbitrários. Faz esse exercício, pense um pouco, olha nas coisas à sua volta e escreve nos comentários para mim, para eu saber o que você conseguiu descobrir de signos linguísticos que são só mais ou menos arbitrários. E alguns outros símbolos que você vê por aí, você poderia também colocar nos comentários e dizer por que seriam símbolos, então, se você consegue explicar até certo ponto, tá? Então, no signo linguístico, o significante é imotivado, arbitrário, em relação ao significado com o qual não tem nenhum laço natural. Esse laço natural vocês podem entender como foi dito anteriormente, a questão do imotivado. Não tem motivo, não tem causa, não tem justificativa, não tem explicação. Você não consegue explicar isso, tá? Então é isso. No próximo vídeo, eu vou falar com você a respeito de outros dois constituintes que o Saussure levantou associados a este princípio da arbitrariedade do signo linguístico, tá? Que tem a ver com aspectos da gramática. No próximo vídeo eu vou falar com você a respeito disso. Então, se você gostou, compartilhe, curta e comente. Obrigado por você ter ficado aqui até agora. Eu te vejo no próximo. Até lá!